Boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco hoje, mais uma vez. Hoje nós nos reunimos aqui para cultuarmos ao nosso Senhor, para refletirmos na sua santa palavra, sermos edificados por ela, glorificarmos o nosso santo Deus. E hoje nós chegamos na mensagem de número 80, nos últimos versículos do Evangelho segundo Marcos, né? Uma longa caminhada aí, quase 2 anos. A primeira mensagem desse Evangelho foi em novembro de 2020. Então, quase 2 anos refletindo nesse Evangelho pela graça do Senhor. E hoje nós refletiremos, irmãos, sobre a missão do caminho, né? A missão do caminho do discipulado, de acordo com esses versículos finais desse Evangelho. Há alguns meses nós tivemos aqui uma disciplina na EBD onde nós refletimos constantemente sobre evangelização e discipulado. Muitas aulas, um momento muito rico para todos nós. Também na última disciplina, na classe de novos membros, nós vimos algumas aulas, né, que trataram sobre essa característica da membresia da igreja, de serem discípulos que fazem discípulos, de perceberem o dever e o privilégio que é de se envolver com evangelização e com discipulado. E entre muitas lições valorosas que nós tivemos, muitas lições valiosas que nós tivemos, nós somos constantemente alertados sobre como evangelização e discipulado não são estágios que nós temos, que nós desenvolvemos ao fazer discípulos de Cristo, e sim sinônimos de um mesmo aspecto de resgate, instrução no Evangelho e pastoreio e cuidado mútuo na Igreja do Senhor. Nós vimos também que evangelização e discipulado não é algo pontual, não é algo que nós marcamos um momento na agenda ou então desenvolvemos uma lista, um checklist de atividades que devemos fazer para que então cumpramos essa parte da nossa caminhada cristã. Não é isso, mas é algo que surge e que é desenvolvido naturalmente a partir do entendimento e da essência de quem nós somos em Cristo Jesus. Mas para que isso aconteça, e nós vimos isso também, muito mais do que um programa ou um ministério, a igreja ela deve cultivar uma cultura de evangelização e discipulado. Uma cultura que floresça. Algo que diz respeito ao nosso modo de vida, ao nosso dia a dia como crentes em Cristo Jesus, aquilo que nós fazemos naturalmente e por conta disso, algo que é feito sem esforço, porque é fruto daquilo que nós somos, de sermos quem nós somos. E esse, meus irmãos, é um dos grandes desafios que nós temos na vida cristã como um todo. Com a graça do Senhor, nós veremos um pouco sobre esse grande desafio no livro de Daniel também, mas em especial na evangelização e no discipulado, que é vivermos a integralidade de quem nós somos, onde quer que nós estejamos, e assim nós evangelizarmos e discipularmos pelo poder da influência do Evangelho. Isso é um desafio que nós temos. Sermos quem somos, onde quer que estejamos. Essa é a missão que nos foi dada. Não é algo opcional, não é algo que nós podemos desenvolver ou não, mas é algo que deve aquecer o nosso coração de maneira que quando nós não desejamos isso, de maneira que quando nós não ansiamos por isso, nós podemos ter certeza de que há algo errado conosco. É assim que nós devemos encarar essa missão. Essa é a missão de todo discípulo. Essa é a missão de todo o caminho do discipulado. E é sobre isso que nós refletiremos hoje. Nós veremos, nesses últimos versos do Evangelho segundo Marcos, nós veremos 3 pontos acerca dessa missão. Nós veremos a natureza dessa missão,
nós veremos a confirmação dessa missão e a segurança dessa missão. Vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que nos permita ter a nossa convicção mais uma vez reforçada, firmada, para que possamos viver de acordo com a sua santa palavra. Senhor amado, Pai Santo, nós te agradecemos por mais uma vez termos esse privilégio de estarmos diante da tua palavra, Senhor. Te pedimos, por tua graça e misericórdia, te pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor. Que o Senhor nos permita entender a tua palavra, sabendo que não fazemos isso somente por nós mesmos, mas pela ação do teu Santo Espírito em nós. Por favor, Senhor, nos ajuda. Remove todos os obstáculos que nos impeçam disso. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Nosso primeiro ponto, meus irmãos, é a natureza dessa missão. Versículos 15 e 16, que nós já lemos hoje na liturgia. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Após aparecer aos 11 discípulos, o Cristo ressurreto, aparecer diante deles, como nós vimos na última mensagem, e vencer a incredulidade deles, o Senhor Jesus os envia na missão de suas vidas. Então ele diz: ide e pregai, ide, saiam, vão, mexam-se. Até então, irmãos, os discípulos estavam tomados pelo medo, estavam trancafiados em suas casas, temendo aquilo que poderia acontecer com eles, por conta dos seus inimigos, por conta dos judeus, que haviam matado o Senhor Jesus Cristo, quanto mais o que fariam com eles. Nós vemos isso em João, no Evangelho segundo João, capítulo 20, versículo 19. Nós encontramos o seguinte: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Eles estavam paralisados pelo medo, mas o Senhor Jesus Cristo, o Cristo ressurreto, aparece diante deles e os ordena: ide, pregai o Evangelho. E o Evangelho é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é a boa notícia. Ele é a boa nova de salvação e libertação do pecado. Por meio de Jesus, o Filho de Deus, como Marcos, em seu primeiro versículo, nos revela, e também no fechamento nos versículos finais desse Evangelho, ele também nos traz: Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele é a boa nova de salvação. Por meio dele, por meio do seu sangue, da sua morte, da sua ressurreição, há esperança para aqueles que estão perdidos neste mundo, para aqueles que, debaixo do domínio desse reino de trevas, não podem fazer nada porque estão mortos, estão escravizados. Para estes, há esperança. Por isso, vão, preguem. Essa missão, meus irmãos, como nós vimos ao longo de toda a EBD que eu citei, que nós vimos, é uma missão de resgate. Resgate daqueles que estão debaixo do poder desse reino de trevas. Resgate daqueles que estão mortos em seus delitos e pecados. Aqueles que estão, como Ezequiel 37, a visão que é dada a Ezequiel no livro, que nós vemos no capítulo 37, aqueles que são como os ossos sequíssimos, mas que por meio da santa palavra de Deus recebem vida. Nós não podemos nos esquecer dessa verdade, meus irmãos. Não esqueça jamais da simplicidade e do poder do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque esse reino de trevas, ele é real. Nós muitas vezes ficamos desapercebidos em meio à perdição e a esse reino de trevas em que vivemos.
Nós nos fechamos em meio à graça que recebemos, nós olhamos para a nossa vida que constantemente aponta e reflete essa graça que nós recebemos, independente das dificuldades e das dores que sofremos, porque nós sabemos que essa graça nos atingiu e não há mais o que temer. Mas tão facilmente nós nos esquecemos que esse reino de trevas é real. Que as pessoas com quem você se encontra dia após dia, aquelas pessoas com quem você conversa, aquelas pessoas com quem você ri junto, estas pessoas estão mortas, estão condenadas a uma morte que é ainda pior, uma morte eterna. O pecado, meus irmãos, é real. E as consequências do pecado, mesmo que ainda minimamente, são percebidas, inclusive por estes, que sequer sabem qual é a fonte desses problemas, que sequer entendem porque sofrem nesse mundo de trevas. O pecado é real. E você, cada um daqueles que creram no Senhor Jesus Cristo, cada um daqueles que ouviram a santa palavra de Deus e o evangelho libertador do Senhor Jesus Cristo, você pode levar essa boa nova, essa boa notícia para o perdido, para este que sequer sabe a raiz do seu problema e muito menos sabe que Jesus é a salvação para ele. Portanto, ide, pregai o evangelho. Aquele que crê, aquele que confiar na palavra e no Cristo ressurreto será salvo. A missão que recebemos é uma missão de resgate. Mas no texto paralelo a esses versículos que nós lemos, em Mateus 28, 19 e 20, nós entendemos um pouco mais sobre a natureza dessa missão que foi dada aos discípulos, que foi dada à igreja por meio dos apóstolos do Senhor. Mateus 28, 19 e 20 diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. A missão que recebemos é uma missão de resgate, mas é também uma missão de cuidado e de pastoreio mútuo. Em Mateus, no texto que nós acabamos de ler, o pregai o evangelho lá de Marcos é substituído por fazei discípulos, ensinando-os a guardar o que vos tenho ensinado. Por isso, evangelizar, ou o pregai em Marcos, e discipular, o fazei discípulos em Mateus, são sinônimos, não são etapas distintas. Possuem o mesmo objetivo. Observem, irmãos, que isso já foi falado aqui várias vezes, tanto nas aulas, como nas pregações em Mateus, ou sempre que surgiu uma oportunidade de falar sobre esse texto. Mas observem que o que é exigido aqui em Mateus não é que as coisas que foram ordenadas pelo Senhor sejam ditas ou ensinadas somente às pessoas. Vai muito além. Ensine-os a guardar estas coisas. Ensinar a guardar. Está relacionado ao coração. Isso vai muito além de uma conversa. Isso exige muito mais que um encontro. Isso exige muito mais que um convite, que presentear com um livro, que estudar um livro juntos. Obviamente, tais coisas são importantíssimas e maravilhosas, mas vai muito além. Exige relacionamento, exige renúncia, exige abnegação, exige entrega, exige testemunho de vida com Cristo. Não se engane. Assim como as palavras de um pastor ou de um pregador são vazias quando este não testemunha com a própria vida aquilo que prega, também conversas, convites, investidas não valem nada e até podem entulhar o caminho daqueles com quem você tem conversado.
se não forem sustentadas por um testemunho piedoso e por uma intenção sacrificial da sua parte. Intenção de transmitir vida, de gerar relacionamento. Na escola, os mais jovens aí, né? No trabalho, na universidade, entre os parentes, não adianta falar versículo bíblico, não adianta fazer convite para ir à igreja, posar de crente maduro e feliz e não controlar a língua. Não adianta. E não amar a esposa como Cristo amou. Isso fica muito claro para aqueles que conhecem, que se relacionam. E não se submeter ao marido, e não valorizar a igreja. Pelo contrário, falar mal da igreja, falar mal do pastor, falar mal dos irmãos. Não adianta. Não adianta falar versículos bíblicos e trazer mensagens de salvação e não se importar com aquela pessoa a ponto de sacrificar-se, de gastar tempo, de gastar dinheiro, de gastar conforto, descanso, de orar por ela. Irmãos, chega a ser absurdo, mas quão facilmente, reflita, quão facilmente nós falamos do Senhor Jesus Cristo e apresentamos o Evangelho para alguém e investimos algum tempo em alguém, damos livros, falamos o que for, mas não oramos por ela. Não clamamos ao Senhor de joelhos diante dele, pedindo que ele faça a obra que nós não podemos fazer. Quão comum isso pode acontecer? Quão facilmente isso pode acontecer? Como você tem pregado as pessoas do seu trabalho, da escola, da universidade, entre os parentes, com quem você convive, como você tem pregado a essas pessoas sobre o que significa ser crente, à medida que elas veem o seu proceder de crente. Porque elas veem isso. Nós não percebemos isso. Nós não atentamos, por não sermos intencionais como deveríamos, mas nós não atentamos que somos observados quanto ao cumprimento da palavra que nós professamos. Será que o seu proceder, será que o seu testemunho, que é outra forma de falar, ele concorda com o que sai pela sua boca, à medida em que você está evangelizando alguém, discipulando alguém, pregando alguém, comunicando a verdade do Senhor a alguém? Porque se não concordar, meu irmão, esteja ciente, se não concordar, você vai passar a vida toda aqui pedindo oração nos domingos, como nós temos feito de maneira maravilhosa, um instrumento maravilhoso que temos utilizado, comunicando as nossas investidas missionárias ao longo da semana. Mas se não concordar, nós passaremos a vida toda aqui pedindo oração nos domingos, e tais pessoas sequer pisarão nessa igreja, sequer virão aqui. E o pior, muito facilmente você vai pensar assim: a minha parte eu fiz, eu falei do evangelho para essa pessoa, eu evangelizei essa pessoa, a minha parte eu fiz, ela que não quis. Mas você não fez, e o sangue dessa pessoa está nas suas mãos, porque você foi hipócrita, porque você não agiu como uma testemunha fiel de Cristo. Suas palavras foram vazias, suas ações enterraram aquilo que você comunicou a elas. A missão que nós recebemos é uma missão de resgate, e é também uma missão de cuidado, de pastoreio, que envolve relacionamento e sacrifício. Essa é a natureza da missão que nós recebemos. Mas ainda no versículo 16, nós precisamos esclarecer algo acerca do batismo, do que é falado aqui no versículo 16. Diz assim: quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado. O ato de ser batizado, irmãos, não salva ninguém. Nós não cremos na regeneração batismal. Nós não cremos que o ato de batizar, por si só, regenera e salva alguém. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus.
Por isso, o complemento desse versículo 16 é que aquele que não crê, será condenado. Mas, por outro lado, o batismo não é algo opcional. Não é. Pois ele é a expressão externa e pública de um coração que creu no Senhor Jesus Cristo. No batismo, nós somos identificados na morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. No batismo, nós somos identificados com a igreja do Senhor e nos comprometemos com o corpo de Cristo. No batismo, nós temos a entrada, a porta de entrada, a iniciação com a comunhão da igreja do Senhor. Os apóstolos, se os irmãos lembrarem, nas diversas pregações em Atos, principalmente de Pedro, os apóstolos eles sempre chamavam o povo ao arrependimento e ao batismo. O batismo como sendo essa expressão externa da fé. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependam-se e sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque esse batismo simbolizaria exatamente aquilo que vem de uma realidade interna da fé naquele que creu. E à medida que estes criam, eles eram identificados com o povo de Deus, com a igreja. Vamos ler só um texto para deixar isso claro, em Atos capítulo 2, dos versículos 37 a 41, após o primeiro grande sermão de Pedro, em que mais de 3.000 almas são batizadas, são salvas. Atos capítulo 2, versículo 37 a 41. Ouvindo eles estas coisas, a grande pregação de Pedro ali, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, enquanto batizados foram acrescentados ao povo de Deus, à igreja do Senhor que estava ali se formando. O batismo não salva, mas é uma ordenança do Senhor Jesus, a qual todo aquele que crê deve se submeter. Vamos agora para o nosso segundo ponto, a confirmação na missão, versículos 17 e 18. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Esses versículos, irmãos, são os que apresentam maior dificuldade quando nós lembramos da discussão acerca dos últimos versículos em Marcos, acerca do final de Marcos. Nós vimos isso na última mensagem. Alguns dos sinais que são apresentados aqui não possuem paralelo na Escritura. Nós encontramos no livro de Atos pessoas sendo curadas, nós encontramos demônios sendo expelidos, nós encontramos línguas, novas línguas sendo faladas, mas nós não encontramos, por exemplo, alguém pegando de forma proposital em serpentes e sendo ali e não sendo ali recebendo nenhum mal. Paulo, em meio a um naufrágio, quando escapa de um naufrágio, ele vai buscar um pedaço de madeira e uma serpente o ataca. É algo diferente. Nós não vemos também alguém tomando veneno e não sofrendo nenhum mal em algum registro da Escritura. Ao que tudo indica aqui, irmãos, esses versículos utilizam uma figura de linguagem chamada de hipérbole, que faz o uso de um exagero proposital
para enfatizar o ponto central do que quer ser dito ali, do que quer ser comunicado, do que quer ser ensinado. Por exemplo, muito facilmente nós falamos, quando estamos com fome, que estamos morrendo de fome. Nós não estamos morrendo. Estamos com fome. Mas para enfatizar isso, nós dizemos, estou morrendo de fome. Né? Essa é a ideia. E qual é o ponto que está sendo enfatizado aqui, em meio a essa hipérbole? Em meio a estes sinais que são apresentados? A ênfase está na confirmação dada pelo Senhor em meio a essa missão. Em meio àqueles que são enviados, àqueles que creem. Essa é a ênfase. A grande ênfase de Marcos aqui é que quando a igreja proclama a mensagem de Deus, o próprio Deus confirma essa mensagem com a manifestação do seu poder. Até que toda a fonte para a proclamação dessa mensagem ela fosse completada e dada à igreja, que é a nossa Bíblia, os 66 livros que nós temos, essa manifestação de poder, ela se dava com sinais maravilhosos, que são encontrados em Atos, por exemplo. E isso foi fundamental para um período em que a igreja estava sendo estabelecida pelo testemunho dos apóstolos. Mas isso cessou. Mas observem, irmãos, mesmo nesse período, uma outra forma de manifestação do poder de Deus que confirmava a mensagem do Evangelho podia ser vista. Por favor, abram aí em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 2 a 10. Uma outra forma, mesmo naquele período, que manifestava o poder de Deus confirmando a mensagem do Evangelho. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, vamos ler do versículo 2 ao versículo 10. Na saudação de Paulo aqui aos Tessalonicenses. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E, como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. À medida que a palavra foi pregada aos Tessalonicenses, muitos sinais foram vistos entre eles, de maneira que outros puderam crer a partir do seu testemunho, a partir serem instruídos a partir daquilo que eles viviam. E que sinais eram esses? Deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servistes o Deus vivo e verdadeiro. Receberam a palavra como sendo palavra de Deus. Paulo fala isso mais à frente. Imitando a Paulo e ao procedimento de Paulo. Quando a igreja proclama a mensagem de Deus, o próprio Deus confirma essa mensagem com a manifestação do seu poder, transformando vidas, atraindo pessoas de maneira irresistível ao Evangelho, promovendo a fé verdadeira, promovendo o abandono da idolatria, fortalecendo a igreja e a esperança da era vindoura. Você, meu irmão, você tem manifestado esses sinais? Como você sabe que você creu? Quais sinais? Quais evidências
apresentam que você crê. A igreja é chamada para ser um sinal do Cristo vivo e ressurreto no mundo. Mas algo deve chamar a nossa atenção nesses versículos, talvez até mais que os sinais que são apresentados. Observem-nos. No versículo 17, o versículo 17 ele inicia dizendo assim: estes sinais hão de acompanhar ou hão de seguir aqueles que creem, confirmando a proclamação daqueles que creem. Ou seja, aqueles que creem também sairão para pregar e também serão confirmados. Aqueles que crerem também sairão para fazer discípulos, também sairão para ensinar e a guardar todas as coisas que o Senhor ordenou e serão confirmados. Aqueles que creem também levarão outros a crer, por isso serão confirmados. Nesse caminho, terão a sua palavra confirmada. Estes somos nós, irmãos. Estes somos nós. Não dá para separar quem somos daquilo que fazemos. E nós fazemos discípulos. Discípulos fazem discípulos. Nós pregamos o evangelho a toda criatura. E devemos fazer isso com toda a ousadia, sabendo que o Senhor confirmará a palavra que nos foi dada. Sabendo que nossa responsabilidade nessa missão não é convencer alguém, embora nós nos esforcemos para que isso aconteça. Sabendo que nossa responsabilidade nessa missão não é transformar alguém, embora nós sejamos instrumentos do Senhor para isso. A nossa missão é proclamar fielmente o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho da salvação, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E o Senhor confirmará este Evangelho, trazendo a vida àqueles que estão mortos, mudando a sorte daqueles que estão condenados, daqueles que foram chamados segundo o seu santo propósito. Por isso, meu irmão, não desista de pregar esse Evangelho àqueles a quem você tem tido acesso. Não desista. Muitas vezes, por conta das dificuldades, por conta das negativas, nós desistimos, nós fraquejamos. Obviamente, nós temos que fazer um cálculo muito importante de energia para saber onde devemos investir, porque somos limitados. Mas não desista. Não importa o quão duro o coração destes esteja, não importa o quão estes rejeitem de início a santa palavra de Deus, não importa o quão pareça impossível a você que estes se convertam, lembrem, era impossível que você fosse salvo. Era impossível. Você também era osso seco. Você também estava morto em seus delitos e pecados, mas o Senhor te salvou por meio da sua palavra. Não desista de proclamar a palavra do Senhor. Para finalizarmos, e hoje tivemos até trilha sonora, né, para pregação da palavra. Para finalizarmos, a segurança da missão, versículos 19 e 20. Para concluirmos mesmo. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Os versículos finais, 19 e 20 de Marcos, falam sobre a ascensão e a exaltação do Senhor Jesus Cristo. Tem um texto maravilhoso, nós já lemos algumas vezes, em Filipenses, capítulo 2. Eu gostaria de ler mais uma vez. Filipenses 2, do versículo 6 ao versículo 11. Este que talvez era um hino antigo que a igreja cantava, falando sobre a humilhação e a exaltação do Senhor Jesus Cristo. Filipenses 2, do versículo 6 ao versículo 11.
Pois ele, o Senhor Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Irmãos, a cruz ensanguentada, ela está vazia. O túmulo na pedra está vazio, mas o trono não está vazio. O nosso Senhor Jesus Cristo está assentado em seu trono, reinando, cooperando e confirmando a palavra que é pregada, como nós lemos no último versículo aqui de Marcos. O Senhor garante a sua obra, Ele a completará. Isso deve nos encher de ousadia para continuarmos a missão que nos foi dada no caminho do discipulado. Você deve pregar e fazer discípulos. Essa é a missão do caminho. Mas é Ele, é o Senhor, quem garante o sucesso dessa missão. É Ele quem garante que um dia, isso deve ser deixado claro para todos aqueles a quem nós pregamos o Santo Evangelho. Ele garante que da mesma forma que os seus discípulos o viram subir aos céus, um dia todo olho o verá. E aqueles que estão nele, aqueles que creram, então estarão para sempre com ele. Nós veremos o nosso Senhor e estaremos para sempre com ele. Mas aqueles que não tiveram seus joelhos dobrados pela graça e pelo amor manifestado por meio de Cristo, estes terão seus joelhos quebrados em meio ao juízo do Santo Deus. Nós precisamos, urgentemente, irmãos, lembrar quem nós somos e constantemente pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo para este mundo que está perdido em trevas, para todos aqueles que estão perdidos e em meio à cegueira e à morte desse mundo. Vamos orar? Senhor amado, ó Pai, muito obrigado pela Tua palavra e por tudo aquilo que nós podemos refletir até aqui nesse Evangelho segundo Marcos. Te louvamos, Senhor, por tudo isso. E te pedimos que, em meio a tanta instrução que recebemos sobre evangelização, sobre discipulado, sobre o caminho do discipulado, nós possamos enxergar este mundo e a nós mesmos de acordo com a Tua santa palavra, vivendo para o Senhor, integralmente, Senhor. Nos ajuda, Pai, em tudo isso. Em nome de Jesus. Amém.